Segundo domingo da Quaresma, caminho de esperança. Chama viva da minha esperança, este canto subo para ti. Seio eterno, de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Amados internautas, hoje é domingo, é dia do Senhor. Estamos no caminho quaresmal, um caminho de esperança. Na última quarta-feira de cinzas, nos humilhamos e com o jejum, a esmola e a oração, nós fomos convidados a ter intimidade com o Senhor, e na intimidade o Senhor vê o que nós fazemos, vencendo a hipocrisia, fazendo sempre a vontade do Pai. E também, na Quaresma, nós lembramos que somos pó e que ao pó voltaremos. Assim nos ensinou a quarta-feira de cinzas. No primeiro domingo, o último passado, nós aprendíamos com Jesus a vencer as tentações e dar uma resposta de fé diante de toda e qualquer tentação do inimigo. Hoje, somos convidados neste caminho de esperança a escutar o Filho amado. E a primeira leitura deste segundo domingo da Quaresma é do livro do Gênesis, capítulo 15, versículo de 5 a 12, 17 a 18, quando Deus fez aliança com Abraão, que era um homem de fé. E a aliança que Deus fez com Abraão foi a promessa da terra prometida, e ele cumpriu à medida que o povo correspondeu com fé. Tenhamos também nós fé. E lembremos que esta primeira aliança é de onde dá origem a nossa esperança, a nossa fé tem origem nesta primeira aliança que Deus fizera no Antigo Testamento com Moisés, com Abraão, e hoje com Abraão, mostrando o seu testemunho de fé. Deus cumpre a sua promessa. Mas Deus fez também inúmeras alianças com outros homens e mulheres do Antigo Testamento, com os profetas, e planificou esta aliança na última e na eterna aliança, que é com Jesus Cristo. Se antes eram promessas que no plural que aconteciam, com alianças também no plural, agora é uma só promessa, a da salvação, a da vida eterna, que se encontra somente em Jesus Cristo. Como ele disse na Santa Missa, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. O salmo de hoje é o Salmo 26, que nos ensinou: o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Nunca. Jamais deveremos ter medo, mas devemos apenas confiar no Senhor. A segunda leitura, São Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: meus irmãos, sede meus imitadores e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Porém, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem eu quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa e meus amigos, continuai firmes no Senhor. O recado é para todos nós. Continuai firmes no Senhor. Tenhamos esse mesmo sentimento que o apóstolo São Paulo teve. Já imaginou você sentir que o outro membro da comunidade é sua alegria, é sua coroa? Tratemo-nos assim uns aos outros, para que a fraternidade de fato aconteça entre nós. E no Evangelho de hoje, na Montanha Sagrada, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, no capítulo 9 do Evangelho segundo São Lucas, versículo 28, 36, diz que Jesus subiu a montanha para rezar. E enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência, e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. E eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias, que representam os profetas e a lei da antiga aliança, para mostrar que Jesus é Senhor também da antiga aliança, que ele veio para planificar aquelas alianças e aqueles preceitos e promessas do Antigo Testamento. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Prenuncia a morte, mas também prenuncia a glória da ressurreição, para que quando a morte de Jesus acontecesse, os discípulos entendessem, através dessa visão, o que Deus tinha prometido a eles, como fez cumprir na antiga aliança a promessa, cumprirá também no Novo Testamento, exaltando Jesus, glorificando com a sua ressurreição.
Pois bem, e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele, Moisés e Elias. E enquanto estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Claro, uma visão beatífica, ver Jesus glorificado com Moisés e com Elias. Eles quiseram estar ali. Foi essa digamos assim, o desejo humano que todos nós também diríamos o mesmo. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, era um sentimento meramente humano. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem. Deus intervém, manda uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e ao entrarem dentro da nuvem, porém, sai uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. E esta, meus irmãos, é a nossa mensagem de hoje. Escutar o Filho amado, escutar Jesus. Não escute o mundo, não escute as ideologias humanas, não escute nem mesmo a si próprio. Escute a Jesus, escute ao Senhor, porque escutando nós teremos a graça da salvação. Enquanto rezavam, a voz ressoava e Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E assim, eu desejo que neste segundo domingo da Quaresma, escutando o Filho amado, você renove a esperança e no caminho confie sempre no Senhor. Desça sobre vós neste domingo e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor, boa Quaresma.